Camaradas e amigos, atravessamos nos últimos anos uma situação política que teve origem num facto que vale a pena recordar. É que em 2015, quando já todos se acomodavam, designadamente o PS, à continuação do governo PSD-CDS, de má memória, foi a CDU que afirmou sem hesitações que outro caminho era possível. Nestes anos não se inverteram os aspectos estruturais das políticas que têm vindo a prejudicar o país e a arrastar a vida dos portugueses. Assim, o ditou a continuada submissão do governo às regras da União Europeia, designadamente em relação ao euro e às suas restrições orçamentais, e a recusa em enfrentar interesses dos grandes grupos económicos e do setor financeiro. Mas foi possível, pela tenacidade da luta dos portugueses, pela intervenção determinada do PCP e da CDU, recuperar direitos, conquistar avanços de grande importância para milhões de portugueses. Um desses casos foi a questão das reformas e das pensões. Estava a fazer-se caminho para terminar com pelo menos um dos subsídios. Lembram-se, o pagamento em duodécimos, para mais à frente tentarem eliminar o subsídio de Natal. Esse caminho foi travado e o direito foi reposto. Ao longo dos últimos anos, conquistaram 5 aumentos extraordinários consecutivos que, mesmo ficando aquém do necessário, fazem com que 1,5 milhão de reformados tenham hoje, por essa via, pensões aumentadas em 30 e 50 euros mensais e, somados, são mais 700 euros do que tinham em 2016. É insuficiente, mas o certo é que não acontecia antes. E aconteceu pela persistência do PCP, que obrigou, aliás, o Governo a aceitar que os aumentos extraordinários se dessem em janeiro e não em agosto, como queria. O mesmo se poderia passar em 2022, assim o Governo quisesse. Porque nada impede que proceda ao aumento extraordinário em janeiro. Mas para o Governo é mais conveniente, em vez de concretizar, utilizar o aumento extraordinário das pensões como instrumento eleitoral, como promessa para as eleições. Outro caso, com benefício de centenas de milhares de trabalhadores, foi o subsídio de desemprego. Eliminaram-se os cortes do governo do PSD-CDS. Garantiram-se apoios para os desempregados de longa duração e prolongou-se em 2021 a duração do subsídio de desemprego e do subsídio social de desemprego. Para muitos desempregados, foi a diferença entre não ter qualquer rendimento ou continuar a ter algum. É esta intervenção decisiva com que os trabalhadores contam quando é preciso defender os seus direitos. É isso que exigimos novamente ao Governo a propósito da chamada Semana de Contenção no início de janeiro. Se o Governo decretou o encerramento das escolas e obriga os pais e encarregados de educação a ficar em casa com os filhos à sua guarda, o Estado, então, tem a obrigação de garantir a todos e sem condições o pagamento de salários a 100%. Não é admissível que o Governo volte a cometer em 2022 as injustiças que cometeu em 2020 e 2021 com as limitações que impôs a esses apoios. Camaradas e amigos, o nosso país continua a enfrentar dificuldades sérias, frutos de décadas de política de direita. Uma das questões em que continuaremos a batalhar é a questão decisiva do aumento da produção nacional. O país pode produzir mais. O país tem de produzir mais. Para que o país produza mais, é necessário aumentar o investimento, definindo como referência o aumento do investimento público de 5% do PIB em cada ano, o que ajudará a potenciar o investimento privado. É necessário apostar na reindustrialização do país, apostando em áreas estratégicas, algumas delas estreitamente ligadas à nossa soberania, como a produção de alimentos, de medicamentos e meios de transporte. É preciso aproximar as universidades politécnicas,
centros de investigação em ciência e tecnologia de empresas nacionais, aumentando a inovação dos processos e dos produtos. É preciso combater o modelo de baixos salários, fator de atraso e não de competitividade, como alguns dizem. Para os que só pensam em competitividade da nossa produção ou no aumento da produtividade para impor baixos salários, dizemos que é com a inovação, a aplicação do conhecimento ao setor produtivo, que verdadeiramente contribuímos para o progresso do país. É com o aumento geral dos salários, incluindo o salário mínimo nacional e do salário médio, que se estimula a atividade económica e a produção nacional, que se dinamiza o mercado interno, garantindo às micro, pequenas e médias empresas que se assegura a permanência em Portugal da força de trabalho necessária ao desenvolvimento do país e que vai para a imigração, tal como se garantem mais receitas para o Estado e segurança social para dar resposta aos problemas sociais dos trabalhadores e do povo. É preciso, igualmente, defender a produção agrícola, fomentando o associativismo dos pequenos produtores e o trabalho das cooperativas, protegendo a agricultura familiar. É preciso juntar a isso a defesa da pesca artesanal e costeira, defendendo os nossos recursos e contribuindo para a nossa soberania e segurança alimentares. Por estes dias, tem-se sentido cada vez mais os efeitos de uma política para a educação que não valorizou a escola pública, em alguns dos seus aspectos fundamentais. O Governo desvalorizou o investimento em infraestruturas e investimentos. As escolas da responsabilidade do Ministério da Educação vão vendo adiadas, ano após ano, os investimentos necessários. A resposta para esse problema não pode ser, mais uma vez, atirar para as autarquias a responsabilidade de resolver esses problemas, como se está a tentar fazer com a municipalização da educação, que deixa o caminho aberto para o aumento das desigualdades e para a desresponsabilização do Estado. Mas sendo grave a situação das infraestruturas e equipamentos da educação, é determinante a situação dos seus trabalhadores. Falando nos professores, o que temos assistido é uma desvalorização sistemática desses profissionais, mantendo elevados números de situações de precariedade, por vezes com 10 e 15 anos de serviço, e impedindo a justa progressão e valorização da sua carreira. Mas o Governo e o Ministério da Educação fizeram orelhas mocas aos alertas que professores, pais e particularmente o PCP têm feito há anos acerca da situação por que caminhamos em matéria de contratação destes profissionais. Não é só haver ainda centenas ou milhares de alunos sem aulas, nesta ou naquela disciplina. Não é só por recurso a uma carga excessiva de horas extraordinárias para preencher horários ou uso em desespero de soluções de recurso com menos qualidade ou precárias. É sobretudo o facto do Governo ter ignorado durante 6 anos, apesar de todos os alertas e todas as nossas propostas, que provavelmente até ao final desta década, metade dos professores atuais se vão aposentar sem que se tenha tornado qualquer medida para resolver o problema. Aí está um bom exemplo das consequências da submissão do Governo às orientações orçamentais restritivas. Para se manter fiel à política da ditadura do déficit, o Governo abandonou os problemas da escola pública. É preciso rapidamente tomar medidas para inverter esta situação. Medidas que passam pela contratação de mais professores, o incentivo da sua formação, tornando atrativa a profissão, que passam pela vinculação de milhares de professores que continuam precários, apesar de terem muitos anos de serviço nas escolas, que passam pela criação de incentivos para a sua fixação nas zonas mais carenciadas. É preciso tomar medidas para contratar pelo menos mais 6.000 trabalhadores não docentes até ao final do próximo ano letivo, permitindo assim um melhor funcionamento das escolas e um maior apoio aos alunos.
É preciso tomar como objetivo a redução do número de alunos por turma e do número de turmas por professor para garantir as melhores condições de ensino e de aprendizagem. Também na saúde, continuamos a assistir às consequências da falta de investimento nos serviços públicos. Por todo o país se multiplicam situações de lista de espera para consultas, tratamentos, cirurgias, serviços hospitalares com dificuldades em responder às necessidades e problemas nos cuidados primários de saúde. Tal como na educação, também aqui o Governo tem vindo a desvalorizar a situação dos profissionais. A incapacidade ou a falta de vontade para tomar medidas que garantam a sua permanência no Serviço Nacional de Saúde, a indiferença perante a saída de profissionais para o setor privado, são hoje a principal ameaça ao direito à saúde dos portugueses. É por isso que cada vez mais se torna urgente e indispensável contratar mais profissionais, em particular médicos e enfermeiros, e criar condições para valorizar e manter os que já estão nos serviços públicos. É indispensável, como o PCP tem vindo a propor e como propôs ao Governo nas negociações sobre a proposta de orçamento para 2022, aprovar um regime de dedicação exclusiva com um acréscimo de remuneração de 50% para os profissionais de saúde e medidas semelhantes para a fixação destes profissionais nas zonas mais carenciadas do país. É indispensável incentivar a progressão e valorização das carreiras profissionais, garantindo também a qualidade dos cuidados de prestação. Sim, camaradas, encontramos grandes dificuldades quando nos encontrávamos com o Partido Socialista. Só muito mais tarde descobrimos que o Partido Socialista não cria soluções, cria eleições. Cria eleições para, com base nesta ou naquela medida, procurar na ânsia a maioria absoluta. Mas se isso não resultar, já está a estender a mão ao PSD. Aliás, achei curioso que mesmo camaradas e amigos nossos, assim, cuidado, assim, tanto sem orçamento, está-se a criar condições para abrir a porta à direita. Mas a única porta que um dia, portanto, o PCP abriu, foi abrir a porta para que o PSD saísse do governo com o PSD e o CDS. Nós não abrimos, não fechamos a porta. E a vida dirá, camaradas e amigos, neste distrito de Viana do Castelo, também se sentem estas necessidades de produzir mais, de criar riqueza. Mas é também particularmente sentida a necessidade de melhorar e tornar mais baratos os transportes públicos. Nas duas áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, vimos como foram positivos os efeitos da intermodalidade e do preço mais baixo do título de transporte do passe. Foram positivos para os utentes, trabalhadores e reformados, porque diminuíram o custo com um serviço essencial. Foram positivos para a mobilidade e o ambiente. Tantos anos andámos a lutar para que se caminhasse nesse sentido com recusas sistemáticas do PS e do PSD. E não tenham dúvidas que se não tivesse sido o empenho do PCP nesta matéria, nada de semelhante teria acontecido. Mas a verdade é que, como defendemos desde a primeira hora, os problemas dos transportes não se colocam apenas nas grandes áreas metropolitanas. Os benefícios das melhorias nos transportes têm de se fazer sentir em todo o país. Isto é particularmente evidente no distrito de Viana, que para além das importantes necessidades de melhoria nas ligações entre concelhos e outras regiões vizinhas, incluindo a Galiza, tem as necessidades que resultam da sua ligação estreita com a área metropolitana do Porto. É necessário garantir aos habitantes do distrito custos mais baixos e maior intermodalidade, reforçando o investimento na rede ferroviária e rodoviária de transportes.
Neste distrito, assume igualmente a importância a luta pela gestão pública da água, particularmente municipal, rejeitando modelos mais orientados para tornar a água um negócio e preparar futuras privatizações, retirando às autarquias uma gestão que é originariamente sua e assim deve continuar a ser. A experiência mostra, seja o exemplo no estrangeiro, seja em exemplos nacionais, e não é preciso ir muito longe, que o caminho da privatização da água sempre se tornou mais caro para os utentes e para as autarquias, como bem demonstram vários processos de reversão dessas concessões a privados que aconteceram recentemente ou que estão neste momento em curso, como é o caso de Setúbal. Caros amigos e camaradas, as próximas eleições vão decidir o futuro do nosso país e noutras importantes matérias. Nestas eleições, já sabemos ao que vem a direita. Quer recuperar terreno perdido na concentração da riqueza e aumentar a exploração dos trabalhadores. Quer desviar ainda mais recursos do Serviço Nacional de Saúde para os grupos privados para o setor. E não deixará de procurar desfigurar a Constituição, alterar as leis eleitorais, para favorecer os dois partidos que, à vez, governaram o país nos últimos anos, acumulando os problemas que hoje os portugueses enfrentam. Nós já bem conhecemos este PSD. Por muito que queira cavalgar alguns descontentamentos, disfarçando as suas reais intenções, não passa de uma versão nova de um programa velho. É o partido dos que mandaram os jovens emigrar, porque cá não havia lugar para eles. É o partido que dizia que o país estava melhor, embora os portugueses estivessem pior. Estavam certamente melhor para os grandes grupos económicos, mas para pior para a generalidade das populações. O PSD quer voltar, mas não vai conseguir e já anunciou estar disposto a dar a mão ao PS se este não tiver maioria absoluta, mão que aceita certamente, não para aplicar uma política de esquerda. Quer um, quer outros, o que ambicionam é fugir da intervenção do PCP e da CDU e do que ela significa de avanço. O que querem é ficar de mãos livres e assim fugir às soluções dos problemas. É por isso decisivo o reforço da CDU nas próximas eleições legislativas. Eleições em que se vão eleger 230 deputados para a Assembleia da República e não qualquer candidato para Primeiro-Ministro. Isso não há. A Assembleia da República, naturalmente, pode permitir a viabilidade de um governo que lhe seja apresentado, mas estas eleições são para eleger deputados. Aliás, esta teoria de que o partido mais votado constitui, governo, não é assim. Porque o PSD e o CDS tinham maioria, não tinham era absoluta, mas tinham maioria na Assembleia. E, no entanto, a correlação de forças existente entre os 230 deputados não permitiram que essa solução passasse e, por isso, o governo PSD-CDS foi ao charco. Isto serve um bocado para combater esta ilusão. Mas as eleições para Primeiro-Ministro, não há essa figura na nossa Constituição, no nosso sistema jurídico. E isto é importante porquê, Câmara? Porque eles querem criar a ideia que só há, que os portugueses só têm duas alternativas, ou PS ou PSD. Um depois completam o outro, mas esta bipolarização serve claramente ao Partido Socialista em primeiro lugar, mas naturalmente também ao PSD. E aqui, volto a dizer, o tempo dirá, camaradas, o tempo dirá. É por isso que o reforço da CDU nas próximas eleições legislativas é tão importante. Eleições que se vão eleger 230 deputados na Assembleia da República. Eleições em que o que contará por diante é a correlação de forças presente no Parlamento e a vontade política de cada uma delas perante o país. Com a CDU já sabem o que contam. Nenhum voto da CDU beneficiará a direita. Nenhum deputado da CDU contribuirá para uma maioria da direita. Estarão, sim, sempre disponíveis
para lutar e aprovar medidas positivas. Se for caso disso, para combater medidas negativas. Para convergir na aplicação de uma política que sirva ao povo e ao país. E, sobretudo, cada voto na CDU é uma afirmação de que o país precisa de outra alternativa, de outra política patriótica e de esquerda que defenda os interesses nacionais e os direitos dos trabalhadores e do povo. Sei que é uma batalha exigente aqui neste distrito, mas confiança. Não temos nada a perder e tudo a ganhar. Devíamos fazer uma campanha alegre, de confiança, com alegria, na certeza que nós queremos o melhor para o nosso povo, para o nosso país, e isto dá-nos muita força. Viva a CDU!